Olá, nós estamos no terceiro International Meeting on Plant Breeding, que está sendo realizado na Exalc, campus da Universidade de São Paulo, em Piracicaba. O tema dessa edição é Novas abordagens em melhoramento, insights e inteligência artificial. Diversos profissionais da área estão aqui hoje para se atualizar nessas modernas ferramentas que vêm sendo cada vez mais aplicadas dentro de projetos em genética e melhoramento de plantas. Para conhecer um pouquinho mais sobre esse tema e a experiência de quem está dia a dia trabalhando com isso, confira agora uma entrevista com um dos palestrantes desse evento organizado pelo GVENC. Nós estamos aqui com o Vinícius Junqueira, que é pesquisador na Bayer e foi um dos palestrantes no terceiro International Meeting on Plant Breeding, que aconteceu aqui na Exalc essa semana. Obrigada, Vinícius, por ter aceito participar da nossa entrevista. E para a gente começar, você poderia falar um pouquinho sobre você, a sua trajetória profissional e como você se tornou um Data Scientist, que é um cientista de dados? Claro. Obrigado pelo convite, primeiramente, Mariana. A minha história é uma história bem interessante, né? Porque, na verdade, eu sou de formação básica veterinário, tive uma experiência como veterinário trabalhando a campo e quando eu, na verdade, comecei a pensar numa área de especialização, Data Science ainda não era tão falada dentro da área agro, né? E quando eu comecei a pensar onde começar a trabalhar com melhoramento genético, eu tomei a decisão de ir para Viçosa e, por coincidência, eu comecei a trabalhar em um grupo que era muito focado em métodos analíticos, naquele tempo muito pensando em animal breeding. O que eu, durante a minha trajetória de formação como profissional de mestrado e doutorado, e nas interações que eu tive principalmente com a Embrapa Pecuária Sul, para o desenvolvimento do meu projeto de pesquisa, foi aonde, na verdade, eu comecei a entender um pouco melhor sobre oportunidades de trabalho com programação aplicados para o melhoramento genético. E eu fui muito feliz naquele momento em escolher o grupo de pesquisa do LabGen, liderado ainda pelo Fernando Flores Cardoso, e pelo grupo que eu tive em Viçosa, pelo Paulo Sávio, na zootecnia, e pelo Fabiano Fonseca. E num terceiro momento eu passei um tempo como pesquisador visitante nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia, ainda trabalhando com métodos analíticos para melhoramento genético. Então, o que aconteceu na minha carreira foi que eu sempre estive muito aberto às mudanças, né, e aconteceram várias, desde o momento que eu entrei no meu mestrado em 2012, até o fim do meu doutorado em 2018, mas está aberto às mudanças, né? E eu tive a oportunidade de aprender melhoramento genético, eu tive a oportunidade de aprender sobre programação, sobre genética, estatística, e tudo isso aconteceu porque eu estava disposto a aprender novas ferramentas e novas formas de fazer melhoramento genético. E o nome Data Science, apesar de não ser tão recente no mundo digital, dentro da área agro é uma coisa muito nova, né? E surgiu a oportunidade dessa experiência profissional dentro da Bayer. Tem sido uma experiência super legal. A gente desenvolve e implementa uma série de métodos de Data Science dentro do nosso pipeline de produtos globalmente, mas a minha responsabilidade é América Latina e milho e soja. Então, o que aconteceu é que as oportunidades foram surgindo, eu estava disposto e sempre muito curioso em querer aprender novas formas de fazer melhoramento genético. Então, a mensagem principal para todos que forem assistir o vídeo é que sejam abertos às mudanças e que as mudanças vão continuar existindo e que elas vão ser muito mais rápidas daqui para frente. Então fica aí a dica, né? Tem que ser aberto à mudança, ser curioso, e isso serve para todos nós, né? E a sua trajetória ela também é muito bacana, né? Você estava na veterinária e acabou agora indo depois para o melhoramento e agora como cientista de dados. As empresas elas têm investido muito na contratação de cientista como você, que trabalha com dados e programação. E aqui no evento você deu uma palestra de como o Data Science está mudando o trabalho na indústria. Você poderia contar um pouquinho para a gente como que essa ciência, o Data Science, está mudando, está sendo aplicada na agricultura e na indústria de uma forma geral? E já fazendo um gancho dessa ideia, como que é o seu dia a dia na Bayer? Uhum. E essa pergunta ela é bem legal porque me dá a oportunidade de falar um pouquinho do dia a dia, né? Dentro de uma grande corporação, como é o caso da Bayer, e pensando
principalmente hoje na minha responsabilidade, que é dentro do melhoramento genético, trabalhar em estratégias e novas ferramentas de data science para desenvolvimento de híbridos em milho e variedades em soja, a gente tem muita oportunidade. E aqui eu quero deixar uma mensagem muito grande para todos, que o melhoramento genético ele é muito importante e é um dos pilares para a companhia. Mas como a gente usa data science dentro do melhoramento genético, não é somente para fazer predição de performance, de produtividade, né, dos nossos produtos. Quando a gente pensa em data science dentro de uma indústria, a gente está pensando em um sistema muito mais complexo. A gente está tentando entender e desenvolvendo estratégias para conectar os processos de melhoramento genético com processos de eficiência de logística, com processos de eficiências operacionais. Então, as oportunidades são imensas. E na verdade, hoje, a minha responsabilidade dentro da área é Brasil, Argentina e México, para milho e soja. E eu atuo desde o início do pipeline, no desenvolvimento das populações, das novas variedades, até o final do processo, que é onde a gente entrega para a próxima área as recomendações de produtos para ser lançados no comercial. Então, e no meu dia a dia eu trabalho navegando em níveis mais estratégicos, conversando com os nossos líderes de melhoramento, definindo estratégicas, definindo prioridades, e também eu navego em áreas mais técnicas em que a gente vai desenvolver em um grupo multidisciplinar, um grupo composto por engenheiros da computação, engenheiros agrônomos, veterinários, biólogos, entendendo e pensando em como resolver problemas técnicos para resolver as necessidades do campo, claro, de forma tudo muito sustentável, porque a gente enxerga que as soluções que devem chegar para a ponta, para o agricultor, de alguma forma impacta a vida de todo mundo, tem que ser feita com muita responsabilidade. E dentro dessas soluções que vocês têm na empresa, muita coisa acontece por meio da automação de processos, né? E com essa automação e as máquinas estarem fazendo cada vez mais o que os seres humanos faziam antes, qual que é o seu ponto de vista de como será a estrutura de recursos humanos nas empresas no futuro e qual é o impacto que isso vai ter na contratação de novos profissionais ligados ao melhoramento? Uhum. A pergunta é excelente e a gente tem as mesmas discussões internas, né? Quando a gente pensa no tipo de profissional que a gente está procurando no mercado, a gente precisa de pessoas e a gente procura pessoas que são curiosas. A inovação é uma coisa muito viva dentro da Bayer e a gente precisa inovar cada vez mais, de forma mais rápida e intensa, para garantir que a gente está desenvolvendo produtos cada vez mais produtivos e que se conectam muito próximo da realidade do produtor. Então, na verdade, o tipo de profissional que a gente enxerga e que é importante a universidade formar são os profissionais que são curiosos, os profissionais que gostam de desafios, os profissionais que gostam de aprender novas coisas, que gostam de ser desafiados no dia a dia. Dentro de um ambiente corporativo como é uma multinacional, a gente tem desde desafios técnicos a desafios operacionais. A gente tem uma série de oportunidades para trabalhar com diversas pessoas. Então, a gente precisa estar aberto a escutar novas opiniões, uma nova forma de ver o problema, porque no final do dia, o que importa mesmo é como que a gente está conectando várias estratégias simultaneamente dentro de uma corporação e que vai impactar de forma positiva no desenvolvimento do produto. Interessante. E agora mudando um pouquinho o foco, falando mais sobre a carreira na Bayer, você é um profissional novo no mercado, está há quase 3 anos na empresa, então você passou recentemente pelo processo de entrevista, toda aquela saga que quem está procurando um emprego vai passar, quem está saindo da universidade, né? Você poderia contar um pouquinho para a gente como é participar de um processo seletivo para entrar numa empresa como a Bayer e quais são suas dicas para quem está começando a sua jornada de uma colocação na indústria? Você comentou aí ser desafiado. Quais são as outras dicas? Uhum. A pergunta também é muito boa. Você escolheu todas excelentes perguntas, Mariana. E de forma geral, os estudantes sempre querem entender um pouco melhor como funciona esse processo. Mas apesar de ser um clichê, é muito verdade. É que a primeira recomendação dentro de um processo de entrevista é que os estudantes precisam ficar tranquilos, ficar calmos, porque só assim vocês vão conseguir explicar para nós o que vocês fazem, o que dá prazer para vocês, o que motiva vocês no dia a dia.
Quando a gente está tentando identificar candidatos para algumas posições, a maior preocupação nossa como empresa é realmente identificar as pessoas e a posição certa para aquela pessoa. Porque no final do dia, você vai estar 8 horas por dia, durante 5 dias por semana, fazendo aquele trabalho. Você tem que estar feliz fazendo aquilo. Então, entender muito bem o que você gosta de fazer e como você gosta de fazer é uma preocupação nossa também em processos de entrevista. Então, fique muito tranquilo, fique calmo. A gente vai ter, durante o processo, algumas perguntas técnicas, sim, porque é uma posição, normalmente é uma posição técnica e é preciso mapear se você consegue atingir as expectativas para aquela responsabilidade. Outra dica para você seria: use o conhecimento que vocês têm, a experiência que vocês têm, principalmente numa pós-graduação, de mestrado, de doutorado, como uma história profissional. A partir do momento, e esse é um ponto de vista muito pessoal, a partir do momento que você termina uma graduação, você é um profissional pronto para o mercado. Quando você toma uma decisão de começar um mestrado e um doutorado, que em média leva 6 anos de desenvolvimento, você está se especializando como profissional, mas você já é um profissional. Então conte a sua história de uma forma que te dê prazer. Conte a história com muita energia. Isso é importante, porque se você consegue transmitir para as pessoas que você é feliz, que você foi se moldando como pessoa, como profissional, como que os seus desafios te trouxeram até esse momento, é isso que a gente quer saber. A gente quer garantir que você teve uma série de oportunidades de desenvolvimento, que você encarou essas oportunidades como um desafio positivo e que você conseguiu ser uma pessoa em um nível diferente do que quando você começou o processo. Então, pensem que é uma oportunidade legal contar a sua história num processo de entrevista. É natural ficar nervoso, todo mundo fica, né? Não tem como não ficar, principalmente quando a gente está terminando o doutorado. Eu passei por isso até há menos de 3 anos eu estava no mesmo local. Então, é natural e a gente entende. E normalmente o que deve acontecer, a gente tenta fazer isso no começo da entrevista, é deixar o candidato calmo. A gente, como empresa, não ganha nada se o candidato ficar ansioso, ficar estressado, se ficar retraído. Fica bloqueado, né? Não é o que a gente quer, senão você não vai contar pra gente como é você, o que você gosta de fazer. Uhum. Então, apesar de ser um clichê, isso é a verdade. A gente consegue ver muito claramente pessoas de excelente potencial que entram no processo e não conseguem contar um pouco de si, porque está muito ansioso, porque talvez quer muita posição, mas você tem que conseguir transmitir o que você quer. Uhum. Quando você consegue transmitir o que você quer, você está feliz, você sai de um processo de entrevista leve, quer dizer, poxa, consegui completar e consegui contar quem sou eu para aquela outra pessoa, para aquele outro grupo. Uhum. Legal. O perfil da empresa ela tem que ser de acordo com o perfil do candidato. Exato. Também, né? Eu lembro uma historinha sobre o meu processo de entrevista. Foi um processo longo, várias pessoas me entrevistaram, pessoas do Brasil, pessoas de fora do Brasil. Eu lembro na minha penúltima entrevista, o gestor que estava me avaliando naquele momento me ligou e falou: Vinícius, você vai ter mais só uma entrevista e a partir de agora não é questão... a gente não vai avaliar se você tem competência técnica ou soft skills, que a gente fala, para a posição. Agora, o que a gente vai tentar entender é se você realmente vai ser feliz executando esse trabalho. Porque isso faz muita diferença na vida da gente. Vai trabalhar com aquilo o resto da vida, né? Exatamente. A maior parte do seu dia vai ser no trabalho. Focado naquilo, você tem que estar feliz. Então, eu gostei muito disso. E usem um momento também de entrevista para perguntar o que vocês querem. Perguntem o máximo possível para entender se a vaga é certa para você. Você tem que se sentir confortável fazendo aquele trabalho. Uhum. É um interesse de ambos os lados, né? Claro, a empresa quer que o candidato fique feliz exercendo a função e o candidato tem que ser feliz exercendo aquela função. Vocês têm muita liberdade para perguntar o que vocês querem. Se em um processo de entrevista vocês não tiveram oportunidade, se os avaliadores não te perguntaram, se não te deram oportunidade para fazer perguntas, peça para eles. Todo mundo sabe que isso é natural. Uhum. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, eu posso querer entender um pouco da empresa, como é que é o dia a dia da empresa, o que vocês esperam que eu vá fazer,
Como que vocês vão avaliar o meu resultado no final de um projeto? Porque você tem que entender o que eles esperam de você para você tomar uma decisão que vai impactar a sua vida. Tá certo. Então aí estão dicas valiosas para todos aqueles que estão procurando uma colocação na indústria. Não deixe de acompanhar as nossas outras entrevistas, os nossos outros vídeos no nosso canal que estão na descrição desse vídeo. Muito obrigada mais uma vez, Vinícius, por ter aceito participar da nossa entrevista. Obrigada.